Olá, aqui é o professor Alcione de Moraes com mais uma aula de História. Já aproveitem e deixem seu gostei, deixem seu joinha de gostei e aproveitem e se inscrever em meu canal, assim vão estar apoiando o meu trabalho. Hoje vamos falar sobre as revoluções inglesas. Muito bem, para entender o que foi a Revolução Inglesa, temos que entender o que foram dinastias. Dinastias foram um período que determinadas famílias estavam no poder, no trono dos impérios. A Inglaterra passou muito tempo sendo governada por uma dinastia chamada dinastia dos Tudor. A Inglaterra, nesse período, ela era governada pelo rei Henrique VIII e por sua filha, a rainha Elizabeth I. O rei Henrique VIII e a rainha Elizabeth I foram os dois principais monarcas da dinastia Tudor. Nesse período aconteceu a Revolução Anglicana. Essa revolução foi quando houve a reforma anglicana. Essa reforma converteu as terras feudais, que pertenciam à Igreja Católica na época, converteu as terras feudais em propriedades privadas. As terras passaram a ser particulares. Esse processo ficou conhecido como cercamento dos campos. Essas terras foram cercadas e foram arrendadas e depois vendidas aos burgueses. Esses burgueses utilizaram essas terras para a produção capitalista, né? Essa produção foi fortalecida pela criação de ovelhas e os camponeses foram expulsos dessas terras. Isso provocou o quê? Provocou um grande êxodo rural dos camponeses em direção à cidade, né? A burguesia era uma classe social que possuía poder econômico, né? Sempre desde o fim do sistema feudal. E que estava, e consequentemente, depois, com esse poder econômico, começou a ganhar poder político, até já tinha seus representantes, né, no parlamento inglês. Quando a dinastia Tudor saiu do poder, assumiram a dinastia Stuart. O primeiro rei da dinastia Stuart foi Jaime I, que ficou no poder desde 1603 a 1625, né? Esse rei, ele quando percebeu que os burgueses estavam assumindo o poder, esse rei, o rei Jaime I, resolveu tomar atitudes para que o avanço político dos burgueses não se propagasse, né? O rei, então, ele procurou aumentar os impostos e perseguir os puritanos que era a principal religião dos burgueses naquela época. Em um determinado período, o rei Jaime I resolveu dissolver o parlamento, acabou com o parlamento. Esse parlamento ele deixou de existir por um período de aproximadamente 8 anos. Depois de 1625, quando Jaime I morreu, assumiu o trono da dinastia Stuart, seu filho Carlos I, né, que governou desde 1625 a 1649. Carlos I, ao tentar impor as mesmas leis que o pai deixou, não tem muita moral em continuar a perseguição aos puritanos e ao tentar aumentar os impostos mais do que já era, no período do governo do pai dele, com esse objetivo de aumentar os impostos era para arrecadar fundos ou dinheiro para, já digo, para pagar uma guerra que teve contra a Escócia, né? E o parlamento burguês não aceitou. Foi aí que começou a chamada Guerra Civil ou Revolução Puritana. Essa Guerra Civil ou Revolução Puritana foi uma guerra entre o parlamento burguês e entre a coroa da dinastia Stuart, que durou desde 1640 a 1649. Em 1642, o líder puritano Oliver Cromwell convocou e formou um exército, né? Um exército com os pequenos burgueses, camponeses, e esse exército foi chamado Exército dos Cabeças Redondas. Esse exército ele teria sido chamado assim porque eles não usavam perucas que era normal, né, para os burgueses, né? Nesse contexto, destacaram os Diggers que defendiam a reforma agrária, e os Levers,
que defendiam a igualdade de direito, né? Então, eram conhecidos como os cavadores, os diggers, e os levers eram os niveladores, porque os levers defendiam o direito à igualdade, enquanto que os cavadores defendiam o direito à reforma agrária, certo? E esses grupos se diferenciavam pela sua radicalidade política, né? Com esse exército, a burguesia conseguiu esmagar as forças da coroa e dinastia Stuart, ou seja, a dinastia Stuart foi derrotada, esmagada e derrotada. O rei foi decapitado e foi proclamado a República da Inglaterra em 1649. Cromwell assumiu o poder e o parlamento até 1658. Né? Então Cromwell era chamado de Lorde, o protetor da República Inglesa. Seu governo procurou favorecer a burguesia. Né? Ele criou o Ato de Navegação em 1645. Esse Ato de Navegação ele proibia a navegação de produtos ingleses por outras embarcações, que não fossem embarcações de navios ingleses. Isso favorecia o comércio interno, né? Mas em 1653, Cromwell, em um ato de abuso de poder, ele dissolveu novamente o parlamento e teve a ajuda do exército burguês, essa atitude dele. Depois disso, seu governo autoritário voltou-se contra os líderes que formaram o exército dos diggers e dos levers. E Cromwell voltou-se contra aqueles mesmos setores que mais queriam mudanças na sociedade inglesa. Em 1658, Oliver Cromwell morreu e assumiu seu lugar seu filho Richard Cromwell. Mas antes dele assumir, o parlamento convocou Carlos II, filho de Carlos I, né? Carlos I foi o rei que foi decapitado lá na dinastia Stuart. Com isso, a dinastia Stuart voltava ao poder. De 1660 a 1688, Carlos II assumiu o poder, prometendo respeitar as regras do parlamento, né? E logo tentou impor o absolutismo novamente, né? Um governo do rei absoluto, esse absolutismo é governo do rei absoluto. O parlamento que estava sendo vítima do autoritarismo do rei Carlos II, vendo isso, dissolveu o parlamento em 1681 e governou sozinho até 1685. E governou sozinho até 1685, no ano que morreu. E com a morte de Carlos II, quem assumiu o trono foi seu irmão, o Jaime II. Jaime II tentou continuar com o sistema absolutista do seu irmão, né? E com isso o parlamento logo tratou de tirar o monarca do poder. Então Jaime II teria que sair do poder. O parlamento decidiu isso. Então foi aí que teve o início a Revolução Gloriosa. Essa revolução recebeu esse nome porque não teve derramamento de sangue ou mortes. O parlamento convocou então o filho do rei Jaime II, Maria II, que era casado com Guilherme de Orange, que governava os Países Baixos, hoje a atual Holanda. O objetivo do parlamento era que o casal pudesse assumir o trono do governo da Inglaterra. Né? Em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra para tirar Jaime II do governo e apoiar o parlamento. Jaime II fugiu para a França e Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme II. Essa foi a chamada Revolução Gloriosa. O parlamento então fez com que o casal Guilherme II e Maria II tiveram que se comprometer com a Declaração dos Direitos de 1689. Essa declaração limitava as ações dos reis, né, e monarcas, de modo a não terem direitos a estabelecer o poder absolutista. Os reis passaram a ter poder restrito, né, e o poder de decisão política concentrou no parlamento. Foi formando assim uma monarquia parlamentarista. Essa monarquia parlamentarista existe até hoje, né, na Inglaterra. E ainda tiveram que aceitar e respeitar as liberdades individuais, principalmente no que diz respeito às liberdades religiosas. E com a maioria no parlamento, a burguesia conseguiu a conquistar definitivamente a liberdade e o poder político. Isto explica que pouco tempo depois teve o início da Revolução Industrial, que teve
Essa Revolução Industrial teve um início justamente na Inglaterra, né? E o significado da Revolução Industrial é que foi o fim do absolutismo monárquico na Inglaterra, né? O significado da Revolução Industrial. A ascensão política da burguesia, e a burguesia agora com o poder político vai levar à frente, né, a Revolução Industrial. Isto explica que a Inglaterra foi a primeira nação do mundo a fazer uma revolução burguesa. O primeiro país do mundo no qual a burguesia assumiu o poder. E isso a gente viu muito bem na Revolução Industrial, né, que foi uma revolução capitalista da burguesia inglesa, certo? Essa foi uma aula sobre as revoluções inglesas. Espero que tenham gostado e até a próxima.